Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos então mais um vídeo, dessa vez um artigo escrito pela Daniela Bassi, do Instituto Mises americano, chamado O que a civilização maia pode nos ensinar sobre secessão e descentralização. Os Estados Unidos e outros países do mundo ocidental estão divididos por diferenças ideológicas cada vez mais gritantes, para dizer o mínimo. Como a maioria das pessoas vivem em sociedades onde o poder de fazer alguma das escolhas mais importantes e de usar a força ofensiva para efetivá-las está concentrado no Estado, essas crescentes diferenças de opinião estão aumentando o risco de perder ou não o poder político. Assim, todos os tipos de pessoas começaram a se interessar pela secessão política e pela descentralização como uma solução para as lutas pelo poder que se intensificam. Mas uma das críticas da estratégia de descentralização da secessão é que ela supostamente resulta em populações dispersas vulneráveis à conquista militar e que o modelo é complicado quando se trata de comércio, viagens e comunicação. A ideia é que um único estado forte é a opção mais segura e prática. O exemplo da civilização maia pré-hispânica e do início da Era Moderna fornece uma réplica poderosa a esse argumento, como veremos. Etnicamente e linguisticamente semelhantes, mas dividido em dezenas de estados menores conectados por redes comerciais de longa distância, os maias conseguiram escapar da tirania local por milênios e resistir à conquista espanhola estrangeira por centenas de anos. Civilização maia pré-hispânica, uma multidão de estados regionais e cidades-estado. Centrada na península de Yucatán, a civilização maia pré-hispânica floresceu no que hoje é o sul do México, Guatemala, Belize e Honduras, não muito a sul do Império Azteca. Ao contrário de sua vizinha, a civilização maia nunca foi um império centralizado. Em vez disso, a terra era uma colcha de retalhos de pequenos estados que se acotovelavam pelo poder, muitos dos quais estavam conectados por várias alianças militares e redes comerciais de longa distância. Nos 2.500 anos desde a ascensão da civilização maia até a conquista espanhola, os cientistas políticos Cláudio Sioff Revilla e Todd Landman identificaram 72 principais chefias maias, semelhantes a cidades-estados, e estados regionais, governando camadas de municípios, observando a existência, além disso, de centenas de municípios menores, embora esses fossem, em sua maioria, menores em comparação e não foram incluídos em seu estudo. O mundo maia da Era Clássica, muitos estados fortes e políticas domésticas centralizadas. O período mais centralizado da história maia foi o período clássico, aproximadamente de 250 a 950 d.C. Como explica a antropóloga Antônia E. Foias, no coração da política maia clássica estava o governante divino, ou Curul Ajal, que vivia na corte real no epicentro de uma capital política independente, a partir do qual conduzia os assuntos do Estado. Fecha aspas. O governo do Curul Ajal foi complementado por 2 a 4 estratos de funcionários políticos e da Casa Real. A elite política enriqueceu-se com os bens que expropriavam dos plebeus e estados subordinados, se houvesse, como tributo, bem como com o trabalho de seus súditos que usavam em grandes projetos de obras públicas. O poder estava centrado no Curul Ajal, no entanto, que foi deificado e cujo reinado e seus eventos foram comemorados em grandes monumentos de pedra chamados estelas. A Era Clássica foi marcada pelo surgimento de estados, um número crescente de políticas nascidas por fissura e o surgimento de várias cidades massivas com forte influência regional. Como explica o hispanista Lynn V. Foster, os 100 anos que começaram por volta de 672 testemunharam o florescimento de muitas grandes cidades. A competição entre essas cidades maias alimentou mais guerras e demanda por tributos, riqueza gerando boom de construção e aumento da produção de bens de luxo. O resultado foi um período repleto de tensões políticas e bélicas, mas também um período que a produção artística culminou nas maiores obras da civilização maia. Fecha aspas. Mas embora a secessão tenha produzido mais estados, eles foram maculados pelo conceito de privilégio político interno e externamente. Aproximadamente dos anos 600 aos 900, como explica Foias, a classe de elite cresceu em números e prerrogativas à medida que textos hieroglíficos e monumentos que anteriormente eram exclusivamente associados à realeza clássica primitiva se tornaram mais difundidos. Sítios cada vez menores declaravam-se sede independente do poder real, com seus próprios glifos de emblema. A extensa classe nobre e o crescente número de membros da realeza deve ter sentido uma intensa competição à medida que as áreas de possível expansão diminuíram ao longo do tempo e à medida que a guerra continuou e se intensificou. Fecha aspas. Por razões que são fortemente contestadas e multifacetadas, mas que muito provavelmente têm algo a ver com as ambições expansionistas desses estados e a guerra e a crescente exploração econômica que eles acarretaram,
A civilização maia sofreu um colapso, entre aspas, político no final da Era Clássica que viu a dissolução de muitos dos estados existentes entre aproximadamente 800 e 1100. O colapso foi, abre aspas, marcado por abandono, migrações, morte e outros modos terminais de extinção política, não por consolidação ou integração em políticas menores, maiores ou mais complexas, fecha aspas, como Sioff revela e Landman, que veem a falta de integração política da civilização maia como um fracasso e a raiz de sua morte se esforçam para enfatizar. Ao contrário das conotações do termo, o chamado colapso também viu o surgimento de muitas novas políticas menores e inaugurou um período de maior descentralização política. O mundo maia pós-clássico. Mais pequenos estados, mais comércio, mais liberdade. A era pós-clássica, de 950 a 1542, viu o surgimento de novos poderes, mas dessa vez havia menos grandes estados regionais e mais chefes de cidades-estados. Sioff revela e Landman registraram menos políticas significativas em geral. Foias descreve a paisagem política pós-clássica como variando de, abre aspas, a pequena Yucatec-Cá, a comunidade municipal maia básica, que consiste tanto no local residencial quanto nas terras territoriais controladas pela cidade, governada por um Batabi, governante local, as políticas regionais governadas por um Halak e Unique, suzerano regional, aos militarizados e estados em expansão dos reinos Qui e Che-Ean, no Planalto da Guatemala, e finalmente a hegemonia dos Itza nas planícies centrais do Petén. Fecha aspas. As estelas para os governantes desapareceram, havia projetos monumentais menos caros, mais comércio, e a fonte de poder político se ampliou para abranger a corte de elite da Halak e Unique nos estados maiores e conselhos locais. Nesse período, os estados parecem não ter interferido muito na produção de bens de produção, que continuou voltada para os mercados locais e as redes regionais de comércio, além, é claro, de desviar parasiticamente parte dela. Como resultado, havia muita atividade empreendedora, mobilidade social e uma economia mercantil amplamente integrada. Os maias Marilyn Manson, ele não é o mesmo que você está pensando, e Carlos Peraza Lopes observam que, abre aspas, a distribuição de muitas classes de materiais em domicílios de todos os tamanhos implica que as oportunidades de riqueza econômica podem ter sido fluidas para algumas não elites. As elites mantiveram suas distinções por meio do investimento na arquitetura doméstica e ritual e pelo controle de importantes cerimônias de calendário celebradas nas comunidades maias. Infelizmente, embora fosse uma melhoria em relação aos estados mais expansionistas da era clássica, os estados maias da era pós-clássica também tiveram a questão de competir pelo poder, e o período foi atormentado pela guerra, como implicado pela proeminência de motivos de guerra nas obras de arte e a incidência de muralhas defensivas. Sioff, Revilla e Landman, portanto, traçam um segundo colapso político começando na década de 1490, logo após a queda por volta de 1450 da grande potência regional de Mayapán, atual estado de Yucatán, no México, e anterior à conquista espanhola e, de fato, continuando isso. É claro que a soberana civilização maia não conseguiu se recuperar desse colapso e foi submetida pelos estados espanhóis e latino-americanos. Mas a conquista dos maias foi extremamente demorada, só finalizada séculos após o contato, e a morte de Mayapán foi também o nascimento de pelo menos 16 pequenos estados. A história maia de múltiplas políticas descentralizadas, seguido pelo surgimento de grandes estados belicosos, o nascimento de estados mais pequenos, mas nem sempre sem ambição, através da secessão e, finalmente, o colapso político de muitos desses estados, grandes e pequenos, portanto, não é um dos fracassos da descentralização, como afirmam Sioff, Revilla e Landman. O colapso de um estado nunca deve ser equiparado ao desaparecimento de um povo e, de fato, frequentemente tal evento introduz sua libertação, ainda que temporária, da tirania do Estado, bem como arranjos políticos mais humildes e, portanto, mais acomodatícios. O próprio modelo de Sioff, Revilla e Landman, de dois ciclos de desenvolvimento e colapso políticos que, lembre-se, exclui as menores políticas e, portanto, minimiza a extensão da descentralização antes e o número de estados durante os colapsos mostra isso. Embora a estrutura da civilização maia de numerosos estados descentralizados ainda fosse atormentada pela questão das tentativas de estados individuais de expandir e centralizar a autoridade, a estrutura permitia aos súditos maias um maior poder para exigir retribuição política aos estados mais exploradores e agressivos. Como os plebeus maias puniram a classe política? Simples. Eles os abandonaram, muitas vezes seguindo uma facção ambiciosa ou invejosa do poder da elite enquanto se envolviam em um novo estado, como aconteceu em Mayapán.
De fato, durante o final do período clássico e início do pós-clássico, as populações do litoral de Belize, das terras altas da Guatemala e do norte de Yucatán cresceram à medida que muitas cidades da era clássica estavam sendo abandonadas. Como argumenta o maia e arqueólogo Takeshi Inomata, os não-elites maias da era clássica tinham um certo nível de mobilidade espacial e de liberdade para mudar de filiação política. Segundo Foya, isso observando que, abre aspas, o baixo investimento de mão de obra dos plebeus maias na construção de casas e agricultura sugere que eles podem ter sido relativamente móveis, fecha aspas. Essa tradição de mobilidade continuou na era hispânica e, como veremos, a propensão maia à secessão liderada pela elite e ao voto com os pés permitiu que a soberania maia persistisse por muito mais tempo do que a última elite política jamais esperava. A conquista hispânica dos maias, 1517 a 1697 e 1847 a 1901. Os esforços do Estado monárquico espanhol para absorver o território maia começaram com um fracasso em 1517, quando Francisco Hernández de Córdoba e seus homens foram emboscados em Cabo Catoche, atual estado de Quintana Roo, México, ameaçado em Campeche ou Campeche, atual cidade de Campeche, estado de Campeche, México, fugiram e foram atacados perto de Champotón, atual estado de Campeche, México, quando desembarcaram novamente em busca de água, depois de tentar comunicar a intenção pacífica aos habitantes locais. No ano seguinte, Juan de Grijalba estava melhor preparado para enfrentar os maias em Campotón, parando ali no caminho de volta a Cuba para vingar a última expedição. Os moradores lutaram duramente, ferindo muitos, mas foram forçados a fugir. As únicas 3 pessoas que os conquistadores encontraram na cidade foram enviadas para buscar o governante com uma suposta oferta de paz, mas nunca mais voltaram. Grijalba veio em seguida perto de Pontochán, atual estado de Tabasco, México. Tendo ouvido falar dos acontecimentos de Champotón, os Chontal Maias de Tabasco advertiram Grijalba contra os ataques, dizendo que tinham muitas tropas prontas em sua capital e na área. Grijalba assegurou-lhes suas intenções pacíficas e os dois lados negociaram. Grijalba voltou a Cuba sem ter estabelecido uma sede. O infame Hernán Cortés seguiu Grijalba em 1519 e foi recebido com hostilidade em Pontochán, no entanto. Cortés conseguiu derrotar os maias de Tabasco e fundou uma cidade chamada Santa Maria de la Vitória, no local da capital maia. Os nativos fizeram as pazes com o Estado espanhol, fazendo de Cortés uma oferta de tributos de bens e mulheres e tornaram-se vassalos da coroa, embora essa aliança pareça ter sido passageira. Cortés, é claro, então seguiu para o norte para conquistar os astecas, cujas riquezas e extenso territórios Grijalba havia conhecido durante sua expedição, alternadamente conquistando e aliando-se aos povos que viviam no meio. Os mercenários pagos da Espanha tiveram mais sorte no que hoje é a Guatemala. Lá, Pedro de Alvarado conquistou o enorme estado predatório dos Quinché em 1524, estabelecendo uma capital em Ixinché, cidade controlada por seus aliados maias Caxiquel, que aliás se separaram dos Quinché em 1475. Ainda assim, a vitória de Alvarado foi precária, os aliados de Caxiquel se revoltaram e Alvarado foi forçado a mudar a capital em 1527. Os espanhóis suportaram as hostilidades de Caxiquel por vários anos, mas dessa vez conseguiram manter sua posição. Um deslizamento de terra de um vulcão próximo destruiu a cidade em 1541, mas logo foi restabelecido para sempre na atual Antígua, Guatemala. A reivindicação da coroa espanhola ao Yucatán permaneceu fraca e disputada após a vitória de Grijalba em 1518 em Champotón. Os esforços posteriores para conquistar o Yucatán não se saíram muito melhor no início. As campanhas de Francisco de Montejo em 1527-28 e 1531-34 terminaram em retirada e no abandono de várias cidades entre aspas de guarnição que eles fundaram nas cidades mais conquistadas ou perto delas, embora Montejo conseguiu subjugar os maias da vizinha Tabasco, que aparentemente não permaneceu passivo após a derrota de 1519, e fundar uma cidade chamada Salamanca em 1529, atual estado de Tabasco, México. Na quinta tentativa, o Estado espanhol finalmente conquistou os maias de Yucatec. Em 1541, o filho homônimo de Montejo criou uma sede em Campeche, onde muitos líderes maias locais se submeteram ao Estado espanhol sem resistência após serem convocados. Depois de derrotar o Estado maia de Canú, que não viria tranquilamente, Montejo estabeleceu uma posição firme em Mérida, atual estado de Yucatán, México, em 1542, nas ruínas de Tiro, ou Tijó.
Mas a fundação de Mérida não foi o fim da história. Embora os estados maias do oeste de Yucatán tenham permanecido inativos, as várias políticas do leste de Yucatán, Cupul, Cochua, Sotuta, Xactemal ou Chetumal e Tazi, se rebelaram várias vezes, independentemente e em conjunto. Eles não foram totalmente conquistados até 1546, quando a maioria deles formou uma confederação e foram derrotados em conjunto. Muitos maias fugiram do domínio espanhol, abandonando suas cidades e indo para assentamentos na fronteira. Como explica o hispanista Lynn Foster, aspas, Quintana Roo, a metade oriental da península de Yucatán, permaneceu livre dos espanhóis e os maias fugitivos se estabeleceram lá. Outros fugiram para assentamentos estabelecidos no interior de Petén e Belize, como Ta-Itzá, Tayaçal, atual Flores, departamento de Petén, Guatemala, e Tipu, atual Belize. Fecha aspas. Essas áreas remotas eram visitadas apenas por missionários. Em uma ocasião, em 1619, esses foram expulsos violentamente de Ta-Itzá. Uma tentativa do governo de Yucatán de retaliar em 1622 terminou em derrota em 1624, com os Itzá maias mantendo os conquistadores afastados por várias décadas. Além disso, em 1638, os maias anteriormente conquistados de Zu, Luinicobe, atual Belize, e Xactemal, atual Chetumal, estado de Quintana Roo, México, se levantaram e sacudiram novamente o domínio espanhol até 1695. Os Itzás permaneceram independentes até 1697, quando o Estado espanhol finalmente conquistou Ta-Itzá, extinguindo o remanescente final da soberania maia. Mesmo após a dissolução do último Estado maia, muitas comunidades maias persistiram no leste da península de Yucatán, isoladas e soberanas de fato. Por exemplo, Foster observa que os maias Yacandón, se mudaram para a região de Usumacinta, em torno de Bonampak, atual estado de Chiapas, México, onde conseguiram iludir os estrangeiros até que os madeireiros de Mogno os encontraram no século XX. Fecha aspas. De fato, a Guerra das Castas de Yucatán eclodiu em 1847, quando comunidades mais independentes viram suas terras serem invadidas por plantações de açúcar e pela sociedade hispânica mexicana por extensão. Depois de desalojar muitas pessoas da área e destruir a indústria açucareira, muitas dessas comunidades assinaram uma trégua em 1853, que lhes permitiu viver semi-autônomos na região de Xenis de Campeche, mas os Crozob maias de Quintana Roo resistiram até 1901, quando os governos federais e tropas de Yucatec romperam violentamente sua rebelião. Ainda mais chocante foi o movimento Chamula na década de 1860, em que os maias do distrito de Cidade Real de Chiapas fundaram sua própria seita não católica e, entre aspas, um mercado de troca independente da igreja, professores, comerciantes e proprietários de fazendas de Cidade Real, fecha aspas, na cidade de Chamula. Os maias sitiaram a área após a detenção dos líderes do movimento e as autoridades mexicanas foram obrigadas a libertá-los. Essa revolta não foi reprimida até a década de 1870. Conclusão. Embora a civilização maia tenha sido absorvida pelos estados espanhóis e latino-americanos, levou séculos para fechar a fronteira, e uma grande razão para isso foi o arranjo geopolítico dos maias de uma miríade de políticas independentes sujeitas à secessão por elites descontentes e à deserção por plebeus infelizes. Além disso, embora os problemas inerentes aos estados tenham levado repetidamente à construção de tensões diplomáticas entre os estados maias e, como resultado, pressão sobre suas populações, a fragmentação política e as políticas mais fracas que dela resultariam parecem ter permitido uma redução apreciável de tirania e exploração endêmicas do Estado, mesmo que não para sempre. Isso é certamente mais do que se pode dizer do período de descentralização quase incessante em que a maior parte do mundo se encontra hoje. Deve-se notar que, apesar de sua multiplicidade de jurisdição limitada, as estruturas estatais da civilização maia tiveram a consequência de ser um canal para o poder estatal espanhol pós-conquista, para não mencionar o controle dos estados maias imperialistas. Como explica Foster, abre aspas, inicialmente, os espanhóis eram muito poucos para governar sem a ajuda dos maias, então eles substituíram a nobreza maia no topo da hierarquia governamental e deixaram o resto da hierarquia política basicamente intacta. Os chefes da linhagem maia coletavam tributos para os espanhóis na forma de comida, trabalho, roupas e nas terras altas da Guatemala, garimpo de ouro. Em troca, os governadores maias foram autorizados a se vestir como cavaleiros espanhóis, andar a cavalo e até carregar armas e, é claro, continuar a coletar seus próprios tributos e possuir seus escravos pessoais. Fecha aspas.
A vulnerabilidade do Estado à cooptação e sua propensão para a crescente agressão estrangeira e doméstica é algo que os proponentes da estratégia de secessão e descentralização devem sempre ter em mente. Embora a secessão e a descentralização políticas possam realmente reverter a tirania e aumentar a liberdade, os estados menores que ela cria ainda são construídos sobre a base a partir do qual podem se transformar em monstruosidades a vapor, dada a margem de manobra, em contraste com a anarquia completa. Os proponentes da secessão e descentralização devem estar prontos para se separar novamente, para se mover novamente, como os maias fizeram por séculos, se quiserem manter seus ganhos. Mas, crucialmente, eles devem continuar a promover a plena soberania individual como ideal supremo para que o ciclo de intervencionismo seja realmente quebrado e sociedades verdadeiramente voluntárias, baseadas em plenos direitos de propriedade privada estabelecidos. Bom, então é isso. Esse artigo da Daniela Bassi é de 2022, no Mises Institute. E antes que venham os católicos tradicionalistas encher meu saco, falando que eu estou elogiando uma civilização pagã bárbara, é claro que os maias tinham um sacrifício humano. É claro que pela conquista espanhola e católica isso acabou. A única coisa que eu estou fazendo a narrar esse artigo é elogiar um aspecto positivo da civilização maia, que a difere completamente, por exemplo, dos astecas e dos incas, que eram tão centralizados que, quando os espanhóis conquistaram a capital, o reino inteiro caiu. Então é isso, obrigado a todos que assistiram, até mais.